E aí pessoal, me chamo Fernando e hoje nós estamos aqui com o meu irmão Lucas. O Lucas, na verdade, está entrando agora aqui no ProMudas, então ele realmente é uma pessoa que vai fazer o papel de leiga no Conversa no Campo de hoje. Hoje eu serei o entrevistado e nós iremos falar sobre viveiro de mudas. Nada melhor trazer uma pessoa que realmente é leiga no assunto para poder fazer perguntas relacionadas à nossa organização aqui no ProMudas. Então, fica aí que hoje você vai entender muito mais sobre como é que funciona a nossa atividade. Então, gente, realmente eu tenho formação em outra área, tenho até mestrado, só que uma área completamente diferente daqui com relação à planta. Na verdade, eu sou formado em engenharia mecânica, tenho mestrado em engenharia industrial. Então, na minha formação, nunca peguei num pé de muda, num pé de planta. Nunca precisei passar por digamos, esse perrengue que eu acredito que seja ser a produção de mudas. E agora ele vai fazer parte e não imagina a dor de cabeça que é. Mas vamos lá. Então, o Lucas separou algumas perguntas que ele acha que são interessantes para fazer aqui a nossa conversa no campo de hoje e vamos ver. Então, bora lá. Não, bora lá ainda. E aí, galera, Vitor aqui, editor aqui do canal do ProMudas, invadindo o vídeo rapidinho só para dar um recado para vocês. Estamos em 9.680 inscritos. Então, aproveita essa chance e já se inscreve aqui no canal você também. Lembrando que a gente tem conteúdo todas as semanas sobre diversas culturas. Então, dá uma força aí pro Fernando, dá uma força aí pro canal do Viveiros ProMudas. E vamos bater a nossa primeira meta de 10.000 inscritos. Não fica de fora dessa. Agora sim, vamos lá para as perguntas do Lucas. Primeira pergunta, eu acho que pode ser muito besta ou muito simples, muito óbvia. O que seria uma muda de planta? Uma muda? O que é uma muda? Porque, para mim, o que eu penso? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, reproduzindo uma muda, uma planta ou outra, simplesmente do galho. Ela pega ali do galho, quebra o galho, bota na terra e funciona. Queria saber se esse galho já é uma muda. Pô, essa pergunta é meio filosófica. Porque, na verdade, é o seguinte, gente, realmente, se você pegar uma semente, tu pegar um galho e fazer uma nova planta, isso é uma muda. A muda nada mais é do que uma planta em pequeno estágio de crescimento, uma planta pequenininha, um bebê. Não é à toa que, se a gente for ver em inglês, o viveiro de mudas é nursery seedling. Não sei se meu inglês está tão bom assim, o dele é muito melhor que o meu. Mas o importante é que essa palavra, traduzida literalmente, significa berçário. Porque nós temos literalmente aqui um berçário, onde nós cultivamos plantas bebês. Então, sim, é uma muda. Só que a diferença é que o viveiro de mudas, além de fazer uma planta nova, uma planta bebê, uma mudinha, nós temos que fazer uma planta que vai ter uma série de outras características. Como, por exemplo, ela vai ter que não vai poder ter doença, ela não vai poder ter pragas, ela não vai poder ter deficiências nutricionais, ela não vai poder apresentar uma série de deficiências que geralmente uma planta que é feita em casa pode apresentar. Mas por quê? Porque a gente vai atender a um terceiro. Você que vem aqui conosco comprar uma muda não pode, de forma alguma, comprar uma planta que está com problemas. Então essa é a grande diferença de um viveiro de mudas para uma planta que é feita em casa. A nossa muda não pode, de forma alguma, ser fraca. Tem que ser uma muda forte, uma muda vigorosa, uma muda isenta de doenças como essas aqui que a gente está vendo. Tá. E como a gente faz, então, para transformar uma produção, essa mais caseira, de pegar uma planta ou outra, para uma produção em série? Que aqui a gente vê, parece uma indústria. A gente vê. É uma indústria que vai produzindo milhares de mudas todo tempo. Aí eu fico perguntando como é que transforma de uma escala tão grande assim. Na verdade é assim, é muito importante dizer o seguinte. A gente aqui, Lucas e pessoal que está assistindo, a gente, na verdade, o ProMudas já existe há mais de 30 anos. O ProMudas já existe muito tempo antes da gente. Somos, apesar de parecer velhos, mas somos novos. E a gente... Então o viveiro já existe há mais de quase 35 anos. E lá no começo parecia uma produção caseira. Lá no comecinho se produzia com materiais muito simples, se produzia já com o intuito de chegar a essa escala. Mas a diferença, basicamente, entre uma produção caseira e uma produção que é voltada para um viveiro de mudas, uma empresa, é literalmente você fazer a produção, como tu mesmo já adiantou, como se fosse uma fábrica, uma indústria, em série. Então a gente, na verdade, produz poucas espécies. Se a gente for comparar, por exemplo, com a nossa avó ela produz talvez uma centena de espécies na casa dela. Mas ela produz uma planta de cada espécie, geralmente, 2 plantas de cada espécie. A gente não, a gente produz milhares de plantas da mesma espécie. Ou seja, a gente restringe o número de espécies produzidas, monta os processos necessários para que elas sejam produzidas, e a partir daí a gente consegue fazer o quê? Da escala de produção. E essa escala que nós temos hoje, ela veio sendo construída ao decorrer de décadas de existência do ProMudas. Então, hoje, a gente tem todos os setores organizados, aqui ao nosso entorno, inclusive nesse viveiro, para poder produzir pimenta do reino. Esse viveiro todinho é voltado para a produção de pimenta, de muda de pimenta do reino, que são essas aqui. Então a diferença básica é essa, que nós temos processos que nos fazem ter ao longo deles, obedecendo eles,
escala na produção. Então, acredito que uma produção em indústria, em série, tem que ter vários suportes, né? No caso, o suporte seria as pessoas e uma coisa que eu queria perguntar, os equipamentos, a própria infraestrutura da indústria, no caso aqui o viveiro, como é que seria ela? Qual a principal estrutura que a gente precisa ter aqui para fazer uma muda de qualidade mesmo? Tá, em relação à estrutura, na verdade, como uma fábrica, a gente brinca que nós temos uma fábrica a céu aberto. Diferente de uma fábrica que está embaixo de um galpão, embaixo de um telhado coberto, uma cobertura, tem muros ao seu entorno, a gente não, a gente está exposto às condições climáticas, porque as nossas plantas elas precisam disso. Hoje, há a forma de você cultivar com uma proteção total, só que aí também haja dinheiro para poder produzir essas mudas nesse contexto, né, de uma fábrica a céu fechado, vamos dizer assim, protegida. Aqui não, aqui é uma fábrica a céu aberto. Bem, em questão de estrutura, nós temos aqui, a gente pode até ver ao nosso entorno, todos os nossos viveiros, eles seguem esse mesmo padrão. Tu pode andar em todos os nossos viveiros que ele vai ter essa tela, essa rede aqui em cima, que nós chamamos de tela de sombreamento, que ela nos permite ter um controle da quantidade de luz que chega nas plantas. A gente tem aqui também, por exemplo, telas na nossa lateral para poder impedir que o vento passe livremente. Isso é importante para a gente manter um ambiente úmido, ainda mais pimenta do reino que precisa de uma umidade um pouco mais alta. A gente vai controlando essa entrada de vento com essas telas laterais. A gente tem, por exemplo, também, Lucas, uma coisa interessante, que todas as nossas mudas são suspensas, ó. Pode observar. Em um viveiro de mudas, de pimenta do reino, por exemplo, como é o caso que a gente está mostrando aqui, na verdade, nem todas as mudas são suspensas. A gente suspendeu, fez um investimento bem grande para suspender elas, para tirar do chão, para a gente poder ter uma produção mais fácil, mais, a gente chama de ergonomicamente mais correta. Mais correta, vamos dizer assim, porque a gente trabalha em pé, as pessoas trabalham em pé, fazendo os manejos, precisa se acocar. Também, para a planta isso é muito bom, porque ela fica longe da umidade do solo, ela fica longe dos parasitas que tem no solo, fica longe do fungo, de bactérias que possam ter no solo. Então ela fica distante, suspensa, fica mais protegida. Essa pequena distância faz muita diferença. Então, na verdade, a estrutura do viveiro em si ela é muito, mas muito simples. A nossa, tá? Porque se você quiser gastar, pode ter certeza que tu vai gastar aí R$1 milhão em uma única estufazinha pequena, mas ela praticamente só aperta o botão e ela vai produzir a sua muda sozinha. Mas não é o nosso caso. A gente optou por simplicidade e por apostar na escala. Por isso, hoje nós temos muitos e muitos e muitos viveiros, todos eles com uma estrutura relativamente barata. Mas sabe o que é interessante? Talvez tu não saiba disso. Mas antes da gente nascer, o viveiro em si ele começou com uma cobertura de palha de bananeira. Ou palha de palmeiras, ou palha daquilo que se achava no mato. Sororoca, como a gente chama por aqui. Então, na verdade, eram palhas que eram colocadas em cima de madeira. E no chão era madeira também. E as mudas eram ali enterradas na areia. Então, isso aí foi lá no comecinho, no meio do mato. Não é como a gente tem hoje, numa área limpa, totalmente voltada para fazer a nossa produção. Então, como eu falei, isso é resultado, hoje que nós temos aqui, é resultado de mais de 30 anos de construção, de estabelecimento de processos e estrutura. Então, agradeço o que a gente tem hoje, porque realmente demandou muito tempo, investimento e muitos erros que foram cometidos ao longo do tempo. Então, muito aprendizado. Tá. Fernandinho, tu falou um negócio aí na resposta, questão de fungos, de bactérias, de vírus que sobem aí na planta. Aí eu fiquei curioso. É um ser vivo, a gente está trabalhando com ser vivo. Então, quais são aí as doenças, os problemas que a gente encontra? Sei lá, a gente está aqui no viveiro de pimenta, o que a gente pode encontrar aqui de mais comum na pimenta, por exemplo, na muda de pimenta? Bom, em relação a fungos, bactérias, vírus, realmente isso é muito importante, Lucas. E por isso que a gente faz essa suspensão, por exemplo. É por isso que a gente trabalha com substrato de coco, é importante dizer isso. O que é o substrato? É o que vai no saquinho, né? E a gente utiliza coco porque o coco não carrega parasitas. A gente poderia usar terra, mas a terra ela tem muitos parasitas. Tem fungos, lá tem bactérias que podem causar doença em nossas plantas. Então, na realidade, a gente usa um material que a gente chama estéreo. A gente corre um risco muito grande aqui de, por exemplo, doenças fúngicas aparecerem. Por quê? Nós temos todas essas plantas aqui, elas são da mesma espécie. Todas essas plantas aqui, elas são suscetíveis às mesmas doenças, e se uma pega uma doença, ela pode passar para a planta vizinha, que passa para a vizinha, que passa para a vizinha, e quando a gente abrir o olho, todas elas já estão infectadas. Assim como acontece com o ser humano, por exemplo, né? A gente teve uma experiência ruim nesses últimos anos, onde uma doença causada por vírus, ela prejudicou toda a sociedade humana no mundo. A mesma coisa pode acontecer aqui. Se uma doença vier e ela acertar uma das nossas mudas, ela pode acertar todas, porque todas são da mesma espécie. Então a gente tem muito esse cuidado, a gente tem muito essa atenção todos os dias. Por isso que todos os dias é importante que a gente ande pelos viveiros para poder monitorar se existiu alguma mancha nova, se está aparecendo algum inseto, se está aparecendo alguma doença, para que a gente tenha uma atitude o mais breve possível e assim conter o avanço daquele
prejuízo, vamos dizer assim. Porque a gente pode conter o prejuízo, a gente pode tomar esse prejuízo aqui no viveiro, mas quem não pode é o produtor que vai receber nossa muda. Isso não pode. É como no restaurante. O cozinheiro pode fazer o prato. Se ficar ruim, não tem problema, joga fora, faz outro, mas não entrega pro cliente. Eu já conheço um pouco, eu sei que a pimenta do reino ela pega por estaquia, eu acho que se chama assim. E quais são os outros métodos que tem? Sei que tem semente, galho, existem outros métodos para fazer mudas ou somente... Tá, olha, na verdade existem muitos métodos de se fazer muda. Muitos mesmo. Na verdade, como tu já adiantou, a pimenta do reino é feita por meio de estaquia. A gente pega uma planta que já existe, corta ela em pedacinhos, e aí vai fazendo a multiplicação dela a partir desses pedacinhos, fazendo clones, né? Aí a gente pode usar semente, que é o método mais fácil, mais convencional, e o natural, vamos colocar assim, ou seja, a planta, ela forma um filho por meio de suas sementes, então também utilizamos essa técnica aqui no Promudas. Também tem a enxertia, que a gente também fala muito aqui pro pessoal que nos acompanha, que nada mais é que a união de duas plantas diferentes, por meio de uma técnica, por meio de uma cirurgia. Mas, além dessas três, tem muitas outras que a gente não usa aqui. Por exemplo, existe a borbulia, que é uma outra técnica de clonagem também. Existe a alporquia. São várias técnicas aí, é só vendo para entender como é que elas funcionam, porque realmente isso é bem interessante. Existe, agora já entrando na parte do laboratório, existe a propagação por meristema, que aí já em laboratório já é bem bacana, já mais é voltada mais para outras culturas, como a banana, por exemplo, cultura de meristema. Tem, que é também o pessoal fala de cultura in vitro, como se fosse muda de proveta, vamos brincar dessa forma, né? Bebê de proveta, uma muda de proveta. Bem, basicamente são esses os métodos que existem, assim, convencionalmente falando, mas tem muitos e muitos outros. Aqui no Promudas, a gente opta por utilizar essas técnicas de estaquia, enxertia aí por sementes, porque elas são viáveis do ponto de vista econômico e também para atender a nossa demanda. Qual é a nossa demanda hoje? Escala. A gente quer produzir na casa dos milhares de mudas, dezenas de milhares. Só de pimenta do reino a gente produz por ano algo próximo de 600 mil, 700 mil mudas por ano. E a gente tem capacidade de hoje produzir mais de 1 milhão de mudas por ano. E para fazer toda essa escala de produção, a gente precisa de muito material, muita estaquinha. Ou seja, a gente utiliza técnicas que nos permitem ganhar escala. E com semente a gente não conseguiria fazer isso na pimenta do reino. E no caso, o que faz a escolha técnica? E o que faz eu plantar a muda do pimenta do reino, por exemplo, em estaquia e não por semente? E não por enxertia? Ou açaí? Por que eu posso plantar o açaí com semente, que eu sei que faz com semente aqui, e não porque não faz enxertia no açaí? É bem interessante, na verdade é uma curiosidade que muitos têm, né? Em relação à pimenta do reino, por que a gente usa essa técnica e não por sementes? Porque, na verdade, por semente, a gente teria alguns problemas. O principal deles é porque quando a gente faz uma planta por semente, ela, vamos dizer assim, ela vai começar a sua vida desde quando ela é bebezinha, literalmente. É como se a gente reiniciasse a vida daquela planta. Então ela vai do zero, ela vai ficando ali mais criancinha, depois adolescente, depois adulta. Então ela demanda um tempo bem maior do que se a gente fazer por estaquia. Por estaquia, quando a gente pega a estaquinha da planta adulta, a gente já começa com essa plantinha, por mais que pequena que ela seja, mas ela já começa com uma maturidade formada. Ali, aquela estaquinha, apesar de pequena, ela já tem vários anos de idade, vamos dizer assim, na sua mentalidade, ela é precoce. Então é como se fosse uma criancinha adulta. Então, na verdade, ela sai daqui, ela já vai conseguir formar seus frutos logo, logo. Ó, inclusive, aqui é um bom exemplo. Ó. A gente está vendo aqui ó, que essa planta já está com o seu cacho sendo formado, mesmo sendo pequena, porque ela é feita por estaquia. Se fosse por semente, ela demoraria muito mais tempo. Mas não é só isso, não é em relação só à precocidade na produção, também tem em relação à padronização. Quando os produtores vêm aqui conosco, eles querem escolher a variedade. Todas as plantas que nós produzimos, ou pelo menos a grande maioria, tem variedades diferentes. O que é variedade? É, por exemplo, a pimenta do reino. Tem o tiracota, panacota, carimunda, iaçará, são nomes de variedades. E cada variedade tem sua característica própria, seu conjunto de características próprias. Então, a estaquia nos permite fazer a clonagem. A gente literalmente tem aqui, nessa carreira, por exemplo, nessa outra, nessa aí atrás, todas elas são da mesma variedade. É como se fosse, por exemplo, trazendo aqui para o contexto do ser humano, é como se eu pegasse um Fernando e multiplicasse por milhares de vezes. Então eu tenho milhares de Fernandos aqui, com suas características próprias, com a sua mesma cor de cabelo, sua mesma altura. A mesma coisa são essas plantas. Elas vão ter a mesma capacidade de produzir frutos, a mesma capacidade de resistir a doenças, a mesma comportamento em relação à sua colheita, época de colheita. Então, na verdade, aqui o que nós temos é uma clonagem. Então, por isso, esse também é um dos motivos, dos fortes motivos pelos quais a gente usa a estaquia ao invés de semente. Já em relação ao açaí é outra história. Por que a gente no açaí não faz enxertado? Por que a gente usa semente? O ideal não era a gente fazer por estaquia lá também, ou por enxertia, justamente para a gente manter uma clonagem, uma padronização, seria o ideal. Mas o problema todo é que não dá para fazer isso no açaí. O açaí é uma palmeira, é uma espécie da família das arecáceas, que a gente chama, e ela não permite que a gente faça
essa propagação, essa multiplicação por meio de técnicas como a enxertia. A gente chama ela de monocotiledônia. É um grupo de plantas que não permite fazer isso. Então, açaí, dendê, coco, palmeiras em geral são monocotiledôneas e não dá pra gente fazer a enxertia nelas. E por isso a gente usa sementes. Uma forma de clonagem que dá pra fazer no açaí é pegando o filhinho dele e plantando. Mas pra gente isso não é viável. Perfilho, né? É o chamado perfilho. Mas isso não é viável pra gente. Por quê? Porque a gente quer produzir 100 mil, 200 mil, 300 mil mudas de uma só vez. Como é que a gente vai fazer isso por meio de perfilho? É economicamente inviável. Então, na verdade, cada planta tem as suas possibilidades de multiplicação e a gente escolhe aquela que é mais interessante do ponto de vista de um viveiro de mudas. Falando um negócio aí, muda muito cara. Beleza, eu sei que a gente faz as mudas, eu fico da loja, acho que alguns já que estão vendo o vídeo até me viram lá, e eu sempre falo que eu sou muito leigo. Às vezes o pessoal faz uma pergunta, mas até que eu até ligo pro Fernandinho aqui pra falar com ele. No caso, muita gente reclama que as mudas são caras, que, nossa, mas eu consigo pegar ali no interior a muda do açaí por 80 centavos, não sei. Sim. O que faz, então, se é caro é porque tem qualidade, né? Mas suponho isso, é caro por algum motivo. Por que, então, essas mudas nossas são mais caras? Porque acaba sendo... E porque produtores mais antigos acabam sempre voltando com a gente pra comprar de novo, apesar de ser mais caro. Apesar de sempre reclamar do preço, sempre tem que pensar reclamando do preço, mas sempre estão voltando e comprando mais. Milhares. E por que isso acontece? O que é que faz a muda ser de qualidade, então? Muito interessante. Eu vou fazer aqui uma comparação que pode parecer um pouco arrogante, mas é para ficar bem óbvio o exemplo, tá? Mas vamos dizer assim, que uma pessoa que consegue comprar uma Ferrari nunca mais vai querer voltar para um carro simples, um Fusca. Desculpa as pessoas que têm Fusca. Mas quem compra uma Ferrari dificilmente vai querer voltar para um Fusca. E por mais que a Ferrari seja um valor muito mais alto, um preço muito mais alto, porque ela entrega muito mais coisas. E quando as pessoas vêm aqui no viveiro de mudas, o que é que elas buscam? Já pensou nisso? Quando elas vêm aqui no viveiro de mudas, elas buscam, primeiro de tudo, segurança. É a primeira coisa. E quando eu falo segurança, eu quero falar em que sentido, Lucas? Quando as pessoas vêm no viveiro de mudas, elas querem ter segurança de comprar uma muda, primeiro, que não vai ter doenças, que não vai ter pragas ali presentes, insetos, que vão danificar suas mudas. Eles não querem, por exemplo, chegar aqui para comprar a muda e não ter mais a muda. Isso aí é um problema, porque imagina a pessoa preparar todo o solo dela, toda a área, e chegar aqui e não tem uma muda mais para adquirir. Em relação à variedade, por exemplo, se a pessoa chega para comprar no viveiro de mudas e ela não tem segurança da variedade que ela está adquirindo, daquela muda, por exemplo, se for uma acerola futoshi, realmente a futoshi que ela está adquirindo? Ela está adquirindo realmente o açaí que ela deseja, o açaí que vai produzir mais cedo, um açaí precoce? Ela realmente está adquirindo a pimenta do reino, o tiracota, ou é panacota, ou é carimunda? Como é que ela vai ter essa segurança? Dificilmente ela consegue adquirir mudas com essa segurança que a gente proporciona a eles. Então, todo esse leque de segurança, de vantagens e benefícios que a gente agrega à muda, dão ao produtor segurança. Então é por isso que quando a pessoa já se torna um pouco mais instruída ao se falar em agricultura e cultivo de plantas, ela acaba percebendo que, olha, por mais que o preço lá seja mais alto, mas eu recebo todo esse conjunto de garantias que em um viveiro que vai me oferecer, ou um viveiro ou uma produção um pouco mais caseira vai me oferecer. Um falcãozinho. Então, olha só que exemplo bacana. Tipo assim, às vezes a pessoa, muitas vezes isso acontece direto. As pessoas compram mudas em outros lugares e vocês têm total liberdade de fazer isso, obviamente, né, gente? Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que têm mais experiências. Elas vão com outros produtores e, infelizmente, nem todo mundo consegue dar todo esse leque de segurança que a gente oferece aqui. E aí a pessoa tem uma má experiência. Ela paga, às vezes, um pouquinho menos na muda, e às vezes nem é tão diferente assim. Paga um pouco menos na muda, mas morre tudo. Ou então, uma planta com doença, ou uma planta com parasita. E aí, no final das contas, ela perde toda aquela produção, todo aquele investimento, todo o adubo que ela colocou, todo o preparo de área, toda a mão de obra. Perde um ano até chegar no próximo inverno, por exemplo. Isso aí é recorrente, a gente vê direto acontecendo aqui no Promudas. E aqui não, aqui a gente consegue oferecer a ele essa segurança. E a segurança, ela exige um valor mais alto para a pessoa conseguir adquirir. Mas, vou ser bem sincero com vocês, a gente espreme bastante aqui o nosso preço. A gente consegue hoje oferecer as mudas com um preço justo, aquilo que a gente consegue oferecer de qualidade e segurança para as pessoas. Então, é normal a pessoa ter esse impacto no primeiro momento, mas com o tempo, a partir do momento que ela começa a conhecer os atributos que envolvem a produção de uma boa muda, ela consegue entender, aqui tem valor. E por isso que eles voltam sempre. Então, gente, muito obrigado a vocês que voltam sempre. É algo que está fazendo certo. Pelo menos uma coisa está fazendo certo. A maior prova que a gente está fazendo certo é que o viveiro existe há mais de 30 anos. Não há prova melhor que a prova do tempo. Então, 3 décadas de existência não é toda empresa que consegue chegar. Gente, eu espero que o Lucas tenha feito algumas perguntas que vocês também tinham curiosidade de esclarecer por aí. O Lucas está entrando agora no Promudas e eu espero realmente que ele também possa
até mesmo fazer parte aqui da nossa produção de conteúdo. Quem sabe ele vai produzir vídeos como esse que você está vendo agora. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa possibilidade. Se ele continua ou não trabalhando conosco na produção de vídeos. Tá certo, pô. Eu me chamo Fernando, este é o meu irmão Lucas, e eu te vejo, ou a gente te vê, nos próximos vídeos.